Olá, boa tarde. Começa agora pela TV Maricá mais uma edição da sua revista eletrônica de domingo. E o programa de hoje está recheado de informação, convidados e muita variedade. Para começar, em nosso quadro de cultura, o bate-papo é com a atriz Elisa Ribeiro. Na saúde, eu conversei sobre qualidade do ar com o professor e pesquisador Cleiton Martins. Já no esporte, recebi aqui no estúdio ela que é fera no skate, Duda Ribeiro. E não para por aí, temos ainda o Recita Maricá, Curiosidade da Semana, Dicas de Moda com o João Andrade, além do nosso momento Reflexão. Então fica comigo até o final, porque o Revista Maricá deste domingo está só começando. Hoje recebemos uma convidada especial, nascida e criada em Taipuaçu. Ela é atriz, poetisa e contadora de histórias, com abordagem griot. Formada em teatro pela renomada Casa das Artes de Laranjeiras, a CAL, vamos conhecer mais sobre a trajetória dessa artista multifacetada chamada Elisa Ribeiro. Boa tarde, Elisa. Boa Seja bem-vinda. tarde, obrigada. É um prazer ter você com a gente. Fala para mim, já para começar, como foi crescer em Taipuaçu e de que forma essa região influenciou na sua arte? Então, eu sou nascida e criada em Taipuaçu, estudei em vários colégios, assim, em Taipuaçu, estudei em Noã, só não cheguei a estudar aqui em Maricá. E no 9º ano, eu ganhei o meu primeiro prêmio de melhor atriz, fazendo a diretora de um colégio, que era um colégio que eu estudava, na Evolução. Eu fazia a Dona Eunice, assim, a diretora. Você tinha quantos aninhos? Eu acho que eu deveria ter uns 13 anos. Começando a adolescência. Isso. E aí, ali, todo mundo me elogiando muito, aquilo foi me animando. E quando eu fui isso ensino fundamental. Quando eu fui para o ensino médio, aí eu já comecei a ficar, assim, cada vez mais apaixonada, assim, pelo teatro. E eu sempre gostei muito, das matérias como música. Sempre fui assim, mais para música, mais para o teatro, uma educação física ali. Nunca uma química, física e biologia, sabe? E aí eu conheci o teatro assim, na escola, né, no ensino fundamental e médio. Então a escola em Taipuaçu já deu lá o primeiro passo, né? E o que te influenciou a seguir a carreira? Então, eu sempre fui uma criança que sempre decorei falas muito rápido, de comercial, de filme. Então todo mundo falava, Helenice, minha mãe, né? Você tem que botar essa menina numa agência, ela é muito boa. E acabou que minha mãe não colocou. E aí... Sempre tem alguém ali perto que incentiva, né? Vai, coloca. Exato, exato. Sempre tem, na verdade. E aí, tinha... Olha, eu já vou dar um spoiler da minha idade, não precisava disso, né? Mas, por exemplo, tinha um comercial da Parmalat, que era um monte de bichinho, leãozinho e tal, e era um comercial, assim, mais ou menos, ou 30 segundos ou 1 minuto. E eu falava o comercial todo. Tinha um também de uma... que o menino falava num orelhão, e ele falava muitas coisas naquele orelhão, e toda vez que passava eu estava lá, sempre decorando tudo. Essa habilidade de decorar as falas já vinha desde pequeno, então. Exatamente. Então eu acho que ali eu falei, acho que eu dou pra isso, hein. E conta pra gente um pouco da sua experiência de formação na CAL. Como é que foi? Olha, foi uma novidade, porque eu saí do ensino fundamental e médio com aquela experiência ali de escola. E quando eu cheguei na CAL, eram pessoas, assim, que já faziam teatro, desde 7 anos de idade. Então, eu cheguei naquele local incrível, né, que é a CAL, e quando eu fui conhecer as pessoas, né, naquela roda, cada um se apresentando e tal, tinham pessoas que já falavam 4 línguas, que já tinham viajado o mundo e conhecia museus e outras culturas e tudo mais. Você se sentiu meio fora ali da caixinha, né? E eu sou Elisa, saí do ensino médio, fazia teatro na escola. E é isso, eu tô aqui para aprender com vocês. E aí foi muita novidade, assim, matérias que eu não tive nas aulas de teatro na escola, como corpo, voz. Então tudo para mim foi muito mágico, assim, pro meu crescimento, assim, como atriz. Elisa, e como é que surgiu a oportunidade de você representar Maricá na Festep em Lima? Nós participamos da FETAERJ, que é um festival de teatro que, inclusive, já teve aqui em Maricá, né, esse festival.
E eu participo desde 2014, que eu lembro que eu estava no primeiro período da faculdade, e ali eu já comecei a ver uma coisa assim de não só atriz, mas talvez futuramente eu possa dirigir alguma coisa e tal. E nós fomos participar com Ladrão que Rouba Ladrão, que também foi uma peça que nós montamos aqui em Maricá. E nós ganhamos várias indicações, assim, os atores. Perseu Silva ganhou como melhor ator. Eu tive uma indicação entre melhor atriz, assim, com 3 atrizes incríveis, negras, que para mim são referências, assim, que... como é que eu posso dizer? O Festival de Teatro Afetaerge, ela ficou muito ali perto na Cal. Porque enquanto eu estava me preparando na Cal, quando eu fui para o festival também me formou muito. Então eu comecei a pegar aquelas mulheres ali, atrizes, como referência, e por conta dessas indicações surgiu o festival em Lima, foi incrível. Você também atuou em 3 curtas-metragens produzidos pela Maricá Filmes. No curta Azul, de Antônio Molina. Como foi a construção da sua personagem? Fala um pouquinho. Então, o Curta Azul é uma história de um menino de 10 anos, né, o Abel. E esse menino era um menino que gostava de usar um vestido azul e a mãe não via problema nisso. E eu tenho um menino de 8 anos em casa, onde conversamos muito sobre diversidades e tudo mais. Então, para mim, não foi muito difícil, porque eu já sou essa mãe. Se identificou, então, com a Me personagem? identifiquei com a personagem. O pai não aceitava por conta das críticas da sociedade e tudo mais. E tem todo um desfecho, assim, onde a gente mostra que o importante não é usar vestido ou camiseta, brincar de boneca ou de carrinho, mas a felicidade da família, assim. Então foi uma construção fácil da personagem, né? Foi muito bacana. Por conta da sua própria experiência, Sim, pôde imprimir isso na personagem também. exatamente. E em Aperreada, de Hugo Martins, como sua personagem contribuiu para a construção da narrativa do filme? Então, foi um curta logo atrás do outro. Que bom isso, né? Só que a Aperreada eu tinha um sotaque. E sotaque é aquela coisa, né? Então... Sai totalmente da zona de conforto, Pois é um desafio a mais. E a Aperreada também não, assim... Era uma mulher que sonhava em casar e tinha um concurso, né, para ela participar, para acontecer o casamento, e esse marido dela não queria casar. E aí... Essa já não tinha nada a ver com você, né? assim, mais ou menos, mais ou menos. Mas me identifico também com essa questão, né? E essa coisa da mulher, né, apaixonada, e essa questão de talvez para o homem não ter tanta importância. Enfim, o desfecho é bem bonito e bem feliz também. Assim, foi também um trabalho incrível. Bacana. E também tem o Tá Dando Curto, Isso. do Mark Santos. Como foi a sua relação, atriz, direção, para chegar onde vocês queriam com a personagem também? O bacana disso, de fazer esses curtas, é porque você também faz com o pessoal que você conhece, que às vezes você estudou. Eu fiz alguns cursos que eu conheço, Diogo Rosa, AV, então é muito gostoso você estar ali no meio de pessoas que você conhece o trabalho, admira. E foi bem bacana também, né, a direção do Mark. Eu gosto também muito do pessoal que está ali por trás da câmera e assim, fazendo esses curtas eu vi a importância, né, porque eu sou muito focada na atriz em frente à câmera. Eu sou muito apaixonada por isso. É aqui que eu quero estar. Eu não tenho dúvida nenhuma, assim, de que aqui é o meu lugar. E depois que eu fiz alguns cursos, até mesmo na incubadora, eu pensei, eu realmente acho que eu preciso me esforçar para melhorar cada vez mais como atriz, porque eu não quero estar por trás das câmeras. Eu vejo como eles fazem isso com tanta excelência e, de fato, assim, eu não aconteço se eles não estiverem ali, né? É um trabalho em equipe e você está na posição que você gostaria realmente de estar. Exato. Então, foi muito bacana também fazer esse trabalho, tá dando curto. Um trabalho com bastante emoção, tem um conflito ali interessante, que me identifico também. Bacana, bacana. Você também está na série Família Maricá, Isso. de João Borges.
Fala da diferença de atuar para um filme e para uma série. Muita diferença, muita diferença. Foi minha primeira série, né. E eu já comecei a ver a diferença do teatro para os curtas, mas não tão quanto a série, assim. Porque o teatro ele é muito grande, tem toda uma projeção de voz, e eu estou muito acostumada com isso, eu faço teatro há 15 Ele é anos, mais né. expansivo, mais aberto, Exato. E aí quando eu estou ali na frente das câmeras, que sempre foi meu sonho também. é mais olhar, é mais contido, é mais Exato. fechado. Estou com o microfone, posso falar baixo. E isso para mim É um exercício, né? é um desafio. A série é muito rápido, é tudo muito rápido. Eh, eu tive dificuldades, assim, foi de fato um desafio, porque o teatro é aqui e agora, você fez, e eu nunca vou fazer uma peça igual a outra. E quando eu chego na série, mais do que o curta, é assim: "Corta, não, pode fazer novamente". Então isso para mim era a questão da continuidade, que eu não tinha o conhecimento, né, por exemplo, parei aqui, se parou aqui, quando eu volto eu tenho que continuar aqui. Então foi muita dificuldade, mas assim, foi um sonho realizado, é ali que eu quero estar também. Eu amo cinema e estou muito satisfeita de estar passando, de estar tendo essas experiências, assim, não só com teatro, mas como está abrindo um leque para mim, assim, com outros trabalhos. E como você avalia o cenário agora em Maricá, de filmes, curta? Qual a sua avaliação para Maricá no momento no audiovisual? Eu amo Maricá, mas eu nunca fui muito de ficar falando e não é meu perfil ficar falando. Eu sou muito apaixonada por Maricá, apaixonada por todos os projetos que Maricá faz e tudo mais. Mas quando eu entrei na incubadora, né, eu falei: "Nossa, real, assim, só que é de verdade". E quando eu comecei a fazer eu fiz aula de interpretação e dramaturgia com Anselmo Vasconcelos, e quando eu entrei naquela sala que eu vi aquele homem, eu falei: "Meu Deus, eu não acredito que eu tô aqui, com esse mestre e tendo essa oportunidade e gratuito, assim, de como de como isso é incrível, assim". Porque quando eu entrei na Cal, a Cal era muito cara, assim. Em 2014, já era um valor que eu não podia pagar, eu consegui fiéis 100%, graças a Deus, né, não só a Deus, mas enfim, políticas. E quando eu vejo o Anselmo na minha frente, eu começo a ver a qualidade dos outros professores, dos outros diretores e do pessoal da fotografia. Eu fiquei, cara, essa coisa da utopia, né? "Ah, utopia, utopia". Não, é real, assim. Isso acontece em Maricá. É a utopia que se realiza, né? E é isso, assim, é esse sorriso, é essa verdade. Como pode, assim, ter um curso de tanta qualidade, gratuito, com pessoas de todos os bairros, Itaipuaçu, Maricá, Inoã, essa E isso você está mistura. falando da incubadora, né? Fala um pouquinho mais para a gente o que é a incubadora, qual é a oportunidade que ela oferece. E aí já tem a Tati Artes ali, né, quando você entra, aquela imagem incrível dela, que era uma referência aqui em Maricá, ali no porão cultural, que era uma coisa, assim, também que eu já trabalhei na Secretaria de Cultura, então eu ia ali, É uma eh cidade realmente que a arte é muito viva, né, Elisa? olha, é uma coisa, sabe, eu tenho muito orgulho dessa cidade e é isso, né, ali dentro da incubadora. E tá acontecendo, assim, um trabalho atrás do outro mesmo, e muitas oportunidades. E, assim, não só eu, quando me convida para eu fazer parte de um curta, mas é isso, né, dar oportunidade para o pessoal do som, dar oportunidade para o pessoal da câmera, dar oportunidade. Então você cria toda uma equipe, e como isso é importante, e como estamos crescendo, até mesmo para o nosso currículo, ali para fazer um estágio. Isso é incrível dentro da minha própria cidade. Muito bom. E quem é a Elisa poetisa? Você também faz poesia. Quando você começou a escrever? Quando é que a poesia entrou na sua vida? Sim. Então, na verdade, eu não escrevo, mas eu tenho uma inspiração que não sei se parece, mas eu acho que quando eu conheci Racionais, eu fiquei apaixonada pelo aquilo. Eu falei: "Nossa, é isso, sim. Eu quero fazer isso, eu quero falar sobre isso". É uma verdade que te alcança, né? É, apesar de eu não ser uma pessoa periférica, porque eu saí do hospital e vim direto para Itaipuaçu. Então, quando meu pai descobriu que eu era fã de Racionais, ele falou: "Minha filha, isso não é a sua realidade". E já existia uma coisa sobre a desigualdade social dentro de mim, que eu falei: "Olha,
Eu posso até não ser uma pessoa periférica, mas eu quero falar sobre isso. Tem uma empatia que é latente, né? Eu quero. E aí a poesia, ela veio dali, das músicas, do Racionais. E você participa de recitais de poesia? Faz Já parte? participei mais. Eu fiz parte de uma pasta da literatura que tinha na Secretaria de Cultura, na época que eu trabalhava lá. E isso é legal, eu quero contar isso. É sobre contação de história, né? E poesia Era a também. próxima pergunta, até porque eu já fui numa contação de história sua, eu lembro muito bem disso. Sim, Para crianças, inclusive, sim. com uma bonequinha, que eu não vou me recordar agora o A nome da Baiomi. bonequinha. Isso, exatamente. Exato. Fala um pouquinho pra gente dessa arte Então, também eu de quero contar muito falar histórias. sobre isso, porque eu comecei a fazer umas contações de história nas praças, assim, sobre Chapeuzinho Vermelho e umas historinhas assim, e tudo As histórias bem. populares, Exato. comuns, infantis. E aí eu quero muito citar isso, porque isso é uma coisa que vem muito na minha lembrança, eu sou muito grata a essa pessoa, inclusive. Eu fazia Alma Cega, que também era foi uma peça de teatro que nós rodamos muito nas escolas, né? Tanto aqui dentro do município como no estado, que falava sobre violência contra a mulher, sobre homofobia e sobre racismo. E aí, nessa época, eu tinha cabelo liso. E não me reconhecia ainda como uma mulher negra. E aí, nessa época, o Perseu Silva era o meu diretor, e Eduardo Bahia, ele era o subsecretário de Cultura na época. E aí, todo mundo ia ali com muito carinho falar sobre a questão do meu cabelo, e eu era muito apaixonada pelo meu cabelo lisado e tudo mais. E aí, teve um dia que eu fazendo Alma Cega, na lona cultural, aqui em Maricá, não é Bete Carvalho, é Marielle Franco. O Bahia chegou com umas mulheres negras e com umas tranças e uns dreads e tal. Quando eu olhei para aquelas mulheres, eu falei, nossa, que lindas, assim, nossa, que poder e tudo mais. Fui conversar com ele depois sobre isso e ele falou assim, Elisa, tem um curso de contação de história griot no Rio. E o que você acha? Vou te mandar um link aqui, você dá uma olhada, se te interessar, você faz uma inscrição. Ele viu que tinha assim, jogou a pulguinha e deixou. Se você faz contação de história, por que não fazer uma contação de história que de fato vai mudar a realidade das crianças, se a maioria das crianças dentro dos colégios municipais são negras, de cabelo crespo, que precisam dessa representatividade? E por que eu não posso representar mulheres negras e guerreiras negras para aflorar isso e incentivar nessas crianças? Fui fazer o curso, eu era a única negra de cabelo alisado. E aquilo já começou a mexer comigo de uma forma surreal. Quando chegou na pandemia, eu falei, acabou, vou raspar a cabeça. Raspei a cabeça para fazer transição. E aí fiz a transição, hoje de coroa, claro. E aí nós começamos a fazer a contação da Sinara Rúbia, que é quem deu o curso, né, pra gente. E aí falava sobre a história que não é a Princesa Baiomi. Eu não vou me recordar agora, mas eu vou contar da Baiomi, talvez eu lembre da outra princesa, porque agora deu um negócio aqui. E a Princesa Baiomi, só fazendo um resumo, era nos navios negreiros, quando os nossos ancestrais foram capturados lá da África para ser escravizados aqui. As crianças eram separadas da sua família, né? Do seu pai, da sua mãe e tudo mais. E o que acontecia? A bonequinha Baiomi surgiu do tecido da roupa de mulheres negras, onde elas faziam bonequinhas com aquele tecido e dava para as suas filhas, né, e filhos, enfim, para eles... Uma forma de deixar que a criança continue sendo criança, mesmo nessa condição desumana. Não só isso, mas que eles pudessem guardar aquilo dentro do seu cabelo crespo, que se caso eles fossem separados, né, ou não, para que amanhã ou depois eles pudessem se encontrar através daquele tecido da roupa da mãe. Que sensacional. Incrível. Ou seja, a arte não transforma só o público, transforma o artista também. Né? Exato. E aí eu fazia a contação de história da bonequinha Baiomi e logo depois nós dávamos a oficina da boneca. E era incrível, assim, como se eu contar para um adulto e o adulto fica, nossa, as crianças iam embora com aquela boneca e aquela boneca eu falava, vocês não podem passar pela vida de ninguém sem contar essa história. Vocês prometem para mim?
E aí eles saíam todos felizes com aquela boneca. E eu tenho certeza que essa história ela foi reproduzindo assim nas famílias, dentro das escolas e tudo mais. E contar isso para crianças brancas, para que elas também possam entender de que somos príncipes e princesas, que viemos de reis e rainhas e que temos que ser respeitados e que hoje, se reconhecendo dessa forma, é uma forma de mudar o mundo desde as crianças, assim. Que mensagem linda e potente, né? Bom, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Para encerrar com chave de ouro, deixa um recado aí para quem está vendo a gente, principalmente para as crianças, para as meninas de Itaipuaçu, de Maricá, que desejam, quem sabe, seguir a carreira artística. Sim, então. Eu acho que a carreira artística ela é difícil. Na maioria das vezes é muito criticada pelos familiares e por conta do medo. Hoje eu, mãe, quando meu filho fala que talvez quer seguir meus passos, eu fico, opa! Hoje eu entendo meu pai e minha mãe com medo, porque demora. Mas eu acho que vocês têm que seguir o sonho de vocês, independente de qual sonho seja, porque eu acho que não tem preço. Hoje eu trabalho em outras coisas, mas eu não vou desistir até eu alcançar o meu lugar. E eu vou ser uma bela atriz, uma ótima atriz, ainda vou ganhar muitos prêmios e vou ser muito bem reconhecida, entendendo que eu não estou no começo, que eu já estou no processo. E quando as pessoas falam, é só o começo, eu falo, não, já estou num processo, aí um tempo, eu quero chegar lá. Mas entender que hoje eu entendo que eu queria chegar lá e eu não aproveitava tanto o processo. Mas o processo é o mais gostoso. Porque quando a gente chega lá, nunca é lá. Sempre mais, sempre mais, sempre mais. Então, acredite nos seus sonhos, aproveite o processo, por mais que ele seja difícil, não desista. E é isso, assim, porque eu, hoje, Elisa, atriz, posso dizer que eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Elisa, obrigado, sucesso. Muito obrigada. E até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Então, corre lá para assistir os filmes da Elisa, que já estão disponíveis no Maricá Filmes. A poluição atmosférica nas áreas urbanas é mais intensa devido à grande quantidade de veículos e indústrias. A qualidade do ar é afetada por diversos fatores, como a remoção de vegetação, a inversão térmica e a ilha de calor. Para falar um pouco sobre esse tema que afeta a vida e a saúde de todos nós, recebo agora no Revista Maricá o químico ambiental, professor e pesquisador da Universidade Veiga de Almeida, Cleiton Martins. Boa tarde, Cleiton, seja bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar um pouco da temática e divulgar um pouco a ciência. A gente agradece. Então já começa explicando para a gente o que faz um químico ambiental. Quando a gente fala de química, as pessoas têm um pouco de medo, né? As pessoas já ficam um pouco assustadas. Mas a química é uma disciplina super central em que a gente pode aplicar em diferentes áreas. Eu sou químico de formação, né, licenciado, bacharel, mas no meu mestrado e doutorado eu fiz química ambiental. E o que é química ambiental? É a gente aplicar os conceitos da química em prol do meio ambiente, compreendendo os processos de transformação, de poluição, mas também buscando oportunidades, saídas e soluções para os problemas ambientais. Na verdade, a química é uma ciência central para o desenvolvimento sustentável. Professor Cleiton, e fala um pouco sobre a sua linha de pesquisa. Quais são? Eu tive a oportunidade no meu mestrado e doutorado em trabalhar com uma poluição invisível, digamos assim, que é a poluição atmosférica. Então, desde o meu mestrado, na verdade, desde o final da graduação, eu venho trabalhando tanto com emissões atmosféricas, poluição, qualidade do ar, mas também com mudanças climáticas, né, que tem a questão atmosférica é muito importante, visto que a causa principal das mudanças climáticas é a emissão de gases de efeito estufa.
Então, é o que eu venho desenvolvendo ao longo desses anos. E dentro desse contexto de estudar a atmosfera, eu venho estudando a poluição, as emissões de poluentes, monitoramento desses poluentes. Também estudo como que a cidade, né, como é que a cidade ou a urbanização interfere ao meio ambiente, como que a poluição vai impactar a saúde e a vida das pessoas e saídas para isso, né? Como que, por exemplo, a vegetação, as florestas podem contribuir para a melhoria da qualidade do ar, para a melhoria do bem-estar da população. Juntando tudo isso, a gente trabalha com as questões atmosféricas e também com mudanças climáticas e educação ambiental. É basicamente o que a gente estuda. Cleiton, e quais são os fatores que mais contribuem para a poluição atmosférica? Quando a gente fala de poluição atmosférica, a gente pensa que a gente tem no ar dezenas, centenas de substâncias que podem estar presentes. Lógico que a maioria delas, quer dizer, boa parte delas, é de origem natural, mas a gente tem muitos de origem antrópica e basicamente de emissão de veículos, emissões veiculares, que você falou muito bem no início da abertura, e também a industrialização. E aí, quando a gente pensa para poder falar sobre isso, a gente fala basicamente de queima de combustível fóssil, né? E aí, quando a gente fala de combustível fóssil, a gente está falando de petróleo, gás natural, está falando também de carvão, que são grandes fontes de emissão de poluentes. Então, quando a gente fala de poluição atmosférica, a gente fala basicamente isso. Mas, claro, que existem outras fontes também, né? A gente fala também, por exemplo, de suspensão de poeira, né? Algumas atividades de uso da terra também podem fazer emissão de poluentes atmosféricas, além do que nós chamamos de emissão atmosférica voltada para mudanças climáticas, que aí a gente está falando agropecuária, gestão de resíduos, tudo isso aí também está voltado, são emissões atmosféricas, mas que não impactam necessariamente a qualidade do ar, mas vão impactar a questão das mudanças climáticas. Então, se você me fizesse novamente a pergunta, o que eu iria te dizer, o que contribui para a degradação da qualidade do ar são as atividades antrópicas, né? As atividades que o homem, as atividades humanas que nós fazemos para o nosso, entre aspas, desenvolvimento. Professor Cleiton, em 2024 a gente teve aí várias queimadas que foram noticiadas em vários locais do território brasileiro. De alguma forma essas queimadas afetaram ou afetam a qualidade do nosso ar? Total, Paulo. Essa pergunta é extremamente pertinente, porque o ar não tem fronteira, né? Então é legal a gente pensar nisso, porque o que é emitido na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, onde eu estou, facilmente vai chegar em Maricá, onde vocês estão, né? E vice-versa também, né? E nesse mesmo modo, a gente tem que as queimadas, seja na Amazônia, seja no Pantanal, seja na Mata Atlântica aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, ela vai emitir uma grande quantidade de poluentes para a atmosfera. A gente observa basicamente emissão de material particulado, que é como se fosse aquela fuligem que a gente vê, algumas de tamanho que a gente nem consegue enxergar muito bem, mas que conseguem adentrar nosso pulmão, né? E algumas outras substâncias que não necessariamente são material particulado, mas que podem contribuir para até mesmo o desenvolvimento de câncer. Então, tem alguns pesquisadores, por exemplo, tem um grupo de pesquisa na USP que identificou determinadas substâncias que foram emitidas lá na Amazônia, né, e foram detectadas e que seriam potenciais carcinogênicos, por exemplo. Então, sim, as queimadas elas contribuem em diferentes graus para a degradação da qualidade do ar. Professor, e como é feito esse monitoramento? Como é que é identificado essas emissões de poluentes atmosféricos? Como funciona esse monitoramento no Brasil? A gente tem
qualidade do ar urbano, a gente tem uma legislação, que é a Resolução CONAMA, né, que essa legislação, uma resolução CONAMA, que essa legislação ela vai determinar quais são os poluentes atmosféricos críticos, né? E a partir disso é de responsabilidade dos estados, através dos seus órgãos, dos seus respectivos órgãos ambientais, de fazer um monitoramento. Esse monitoramento geralmente é feito por estações de monitoramento que ficam dispostos estrategicamente ao longo do território do estado e que vão monitorar continuamente esses poluentes, essas substâncias. É triste falar que das 27 unidades federativas que nós temos no Brasil, a maior parte não faz esse monitoramento, né? Ela é mais concentrada na região sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, basicamente, também um pouco na região sul, e Salvador também faz, mas a região norte é muito carente, a região nordeste também. Então, e centro-oeste. Então, na realidade, a gente tem uma carência desse monitoramento. No Rio de Janeiro, pensando no Rio de Janeiro, a gente tem o INEA, né, que é quem faz esse monitoramento. Mas eu posso te dizer que, infelizmente, não consegue cobrir todo o território, e a gente tem áreas críticas ainda que precisariam ser monitorados, mas infelizmente aí tem todas as questões políticas, tem as questões econômicas, porque de fato manter um monitoramento como esse é caro, mas se você mantém um monitoramento como esse, você tem como tomar medidas depois de ação, e aí você vai diminuir, por exemplo, as filas do hospital. Então uma coisa pode compensar a outra. Perfeito, professor. E falando um pouco mais sobre as suas pesquisas, quais são os principais impactos sobre o meio ambiente e na saúde identificados no seu estudo? A gente tem uma longa trajetória de estudos de poluição atmosférica no Rio de Janeiro e qualidade do ar. Eu, basicamente, eu estudo muito material particulado e ozônio troposférico, que são os dois poluentes mais críticos no ambiente urbano, digamos assim, e eles podem trazer basicamente problemas respiratórios, né? Além de outros, mas o forte mesmo, a preocupação maior são os problemas respiratórios. Material particulado não é necessariamente uma substância, mas é um aglomerado de substâncias e que pode ter diferentes tipos de substância ali dentro, né? Dentro desse aglomerado. E quanto menor o tamanho desse aglomerado, maior é a penetração dele no nosso organismo e mais danos ele vai causar. O material particulado grosso, que nós chamamos assim, ele fica muito retido nas nossas vias aéreas superiores, mas quanto mais fininho ele adentra, chega aos alvéolos pulmonares e consegue ser distribuído para o nosso organismo. E aí, a gente vai ter problemas respiratórios, problemas circulatórios, problemas neurológicos. Então, a depender do tipo de poluente, a gente pode ter diferentes efeitos no organismo. É importante pensar que a gente tem vulnerabilidades, né? E a gente está falando quem é a população mais vulnerável? Idosos e crianças. Crianças porque a gente ainda o sistema imunológico e respiratório ainda está em desenvolvimento e maturação, e idosos justamente porque já está mais enfraquecido, né? Então são parte da população que mais sofre com esse tipo de poluição. Sem contar nos impactos também ambientais que a gente vai ter, né, sobre a biodiversidade, sobre até mesmo, por exemplo, a paisagem. A gente consegue pensar que a poluição atmosférica ela não traz somente efeitos à saúde, mas ela pode trazer efeitos econômicos bem consideráveis numa cidade. Imagina, de repente, um aeroporto fechado por conta de poluição atmosférica. Ou indústrias tendo que ser separadas por conta de poluição atmosférica. Isso acontece, isso vem acontecendo no mundo inteiro e não diferentemente no Brasil. Então é impressionante como pensar em meio ambiente, e aí pensando especificamente em qualidade do ar, você tem aí reflexos na economia e na saúde no sentido de filas em hospitais, atendimento
move toda uma sociedade por não pensar numa questão específica, né? Exatamente. E é interessante falar que muitas das vezes nós negligenciamos a qualidade do ar. É algo que, assim, ninguém nunca pensa. É interessante que, por exemplo, quando a gente vê um rio, uma lagoa, um lago poluído, a gente se assusta, a gente fala, poxa, eu não vou entrar nesse rio, eu não vou entrar nessa praia porque está poluído. Mas a gente não tem essa opção quando a gente fala de poluição atmosférica. A gente não tem como falar, eu não vou respirar esse ar. A gente vai respirar, mesmo estando poluído. Exatamente. Professor, e qual o papel das áreas verdes urbanas na manutenção da qualidade do ar e bem-estar da população? Essa é a parte que eu mais tenho gostado de estudar agora mais recentemente. Isso tem sido um case nosso aí de estudo. A gente tem muito estudo na Amazônia, né? Se fala muito na Amazônia, mas a gente tem pouco estudo na Mata Atlântica, né? Onde está aqui a cidade de Maricá, a cidade do Rio de Janeiro. A gente ainda tem muito, um bioma muito degradado. E na cidade do Rio de Janeiro a gente tem uma preciosidade, que é o Parque Nacional da Tijuca, a Floresta da Tijuca. A Floresta da Tijuca é a maior floresta urbana secundária do mundo. O que é uma floresta secundária? É uma floresta que foi replantada, né? Ela está sendo revitalizada. E a gente faz continuamente estudos na Floresta da Tijuca. Um estudo que a gente fez em 2023, a gente determinou que a concentração de poluentes na Floresta da Tijuca, determinados poluentes, ela chega a ser 7 vezes menor do que em áreas vizinhas. E aí a gente começa a tentar entender o porquê que isso acontece, né? As árvores, elas fazem uma barreira física, então as árvores podem adsorver ou absorver substâncias, então contribuem para a diminuição da concentração desses poluentes na atmosfera, além de todos os outros serviços ecossistêmicos que nós temos das florestas: regulação climática, captação de gases de efeito estufa, proteção das encostas, proteção do solo, biodiversidade. Então, tudo isso daí, somado à melhoria da qualidade do ar, a gente tem aí a necessidade de preservar áreas verdes. Aí a gente pode pensar assim, tá, professor, mas isso só na Floresta da Tijuca, que é grande. Daí nós estendemos o nosso estudo, levamos para parques menores. Então a gente estudou um parque em Nilópolis, um parque pequeno, né? E qual foi a nossa surpresa? A gente teve aí uma redução de 50% de poluentes atmosféricos dentro desse parque. Então, o que a gente quer dizer? Que, claro, quanto maior for a extensão da área verde, melhor é o papel dela na sociedade. Mas, mesmo assim, pequenas áreas verdes também contribuem para a melhoria da qualidade do ar, para a melhoria da qualidade ambiental, da qualidade de vida também, de trazer benefícios para a sociedade. Ou seja, são extremamente importantes. Professor, e além das áreas verdes, quais políticas públicas podem ser aplicadas pelos nossos governantes na tentativa de combater a poluição atmosférica? Eu acho que a gente tem que atacar no problema, né? Voltando lá nas perguntas iniciais, o que causa a poluição atmosférica, queima de combustível fóssil, industrialização, voltar, diminuir a queima de combustível fóssil. Então, incentivo a carros elétricos, incentivo a veículos coletivos, né? Você pensa que, por exemplo, em vez de repente um carro carregar 1, 2 pessoas, você manter um trem ou até mesmo um ônibus, que não é tão sustentável assim, mas você vai carregar transportar uma quantidade bem maior de pessoas. Então a emissão por pessoa é menor, né? Então essa seria uma política inteligente. A outra coisa que também é interessante é o desenvolvimento industrial sustentável. E aí eu volto um pouquinho para Maricá, porque eu fazendo deverzinho de casa, tem um impulsionamento de desenvolvimento sustentável na prefeitura de Maricá, no sentido de industrialização, de pensão em sustentabilidade.
a questão também da gratuidade dos ônibus, né, do municipal, né? Então, acho que isso tudo aí pode incentivar a melhoria da qualidade do ar. É claro que a gente tem outras políticas também, né? A gente pode aí pensar em maior fiscalização, né? Tem a questão de combate às queimadas, porque a gente consegue observar a necessidade de diminuição dessas queimadas. Então, algumas práticas pequenas, algumas de responsabilidade da sociedade e outras de responsabilidade do governo, seja municipal, estadual ou federal. Professor Cleiton, e na sua avaliação, por que no Brasil o uso ainda de matérias-primas sustentáveis, tecnologias limpas e eficientes e o tratamento adequado dos resíduos são uma realidade ainda tão distante? Qual a sua avaliação em relação a isso? Por que a gente ainda peca tanto nesses cuidados? Eu vou te dizer que a gente não tem, infelizmente, uma sociedade que preze como deveria prezar o meio ambiente, né? A partir do momento em que a gente tem uma sociedade que tenha isso como demanda, a gente também vai demandar isso dos nossos políticos. E a partir do momento que a gente demande dos nossos políticos, a gente vai ter uma legislação que vai favorecer isso, né? Então, tecnologia a gente tem, né? É possível. A gente está num país em que mais de 60% da matriz energética nossa é uma matriz, entre aspas, limpa, né? Porque vem de hidrelétrica. A gente poderia estar desenvolvendo carros elétricos, tem a questão da gestão dos resíduos sólidos, mas ainda falta um incentivo de cima para baixo, mas também de baixo para cima, né? Se eu posso produzir um item custando R$1, por que eu vou produzir ele custando R$2 só para salvar o meio ambiente, digamos assim? Então, as indústrias, claro, querem lucro. E a mesma coisa vai por parte da sociedade. Se eu posso comprar essa caneta que custa R$1, por que eu vou pagar mais caro só porque ela protege o meio ambiente? Então, é uma questão de conscientização ambiental também. E falou justamente dessa conscientização, professor, qual a importância que você dá para a universalização da educação ambiental? Essa é a resposta, essa é a chave de tudo. Eu amo dizer que eu sou professor, né? Porque eu entendo que não existe saída para as questões ambientais se não passarem por educação ambiental. Pela educação ambiental que a gente forma o cidadão conscientemente, um cidadão consciente ambiental, que tenha necessidades e saiba dos seus deveres, das suas obrigações em relação à sociedade, em relação ao meio ambiente. A gente tem uma política muito boa, uma política de educação ambiental, né? No sentido da educação ambiental deve estar em todas as etapas do ensino, desde o ensino básico até o ensino superior, de forma transversal. Então, isso no escrito é lindo, é muito bonito. Na prática, não funciona assim. Na prática, na realidade, o que a gente vê infelizmente, ainda as escolas não se preocupando com as questões ambientais, são os professores ainda não preparados para falar de educação ambiental como tema transversal. Então, infelizmente, isso ainda não é verdade. Na teoria é tudo muito bonito, mas na prática não. Infelizmente. Professor, para finalizar, queria deixar um recado aí para o cidadão comum que está nos vendo. Como é que a gente pode, no dia a dia, que ações podemos fazer para justamente melhorar, combater a poluição atmosférica e, consequentemente, melhorar a qualidade do nosso ar? O que eu queria, se eu pudesse deixar um recado aí, é dizer que não deixe somente para os governantes tomarem uma ação por você, né? A gente tem, nós como cidadãos, nós temos nossas responsabilidades, nós temos os nossos
os nossos maiores interesses estão aí. Então, na verdade, a gente tem que fazer a nossa parte, né? É jogar o lixo no local adequado, não fazer queimada de lixo, né? Em hipótese alguma, né? Seja de folhas, mas é só folha. Não faz, né? Evitar, se puder pegar veículos coletivos, melhor. Aquelas boas práticas que a gente faz, apague a luz quando sair, tudo isso daí, a gente pode pensar, mas o que isso tem a ver com a qualidade do ar? Total, porque se a gente diminui a quantidade de energia que a gente está usando, a gente vai demandar menor queima de combustível fóssil, né? Se eu preservo a quantidade de água, a mesma coisa, eu não vou precisar ligar bombas, né? Então, tudo isso daí está interconectado. Então, os governantes têm, sim, um papel muito grande, mas, na realidade, o dever, a chave de tudo isso está na nossa mão. Então, você, o Paulo e todos os cidadãos do Rio de Janeiro, de Maricá, né, tem aí a sua obrigação e seu dever com o meio ambiente. Professor Cleiton, obrigado por dividir tanto conhecimento. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço e quando precisar é só chamar que eu estou por aqui. Com certeza, até uma próxima oportunidade. Cuidar da qualidade do ar é importante para a saúde humana e do planeta. Ações individuais e coletivas podem fazer a diferença. Vamos juntos fazer do mundo um lugar melhor para se respirar. No quadro de esportes de hoje, vamos receber a skatista maricaense que fez história ao vencer o Campeonato Brasileiro de Skate na categoria Street Feminino Amador, Duda Ribeiro. Seja bem-vinda, Duda. Boa tarde. Boa tarde. Duda, primeiro me fala quantos anos você tem? Tenho 14. E como é que você começou no skate? Conta pra gente. Como é que foi esse início? Eu comecei a gostar de skate desde 1 ano de idade. Eu peguei o skate no quintal do meu primo, eu gostei bastante. Mas onde eu morava não tinha muito apoio skate, não tinha muitas pistas. Então eu só ficava brincando no quintal, sentada. E quem foi que te influenciou a começar a brincar com skate? Eu sempre gostei bastante, meus pais também sempre me ajudaram ali, me apoiaram e hoje eu tô aqui por causa deles. E tem algum lugar de Maricá, algum cantinho especial que você gosta de praticar, você gosta de andar de skate e por quê? Tem o Céu, que fica na Arena Mumbuca. Eu gosto bastante dessa pista, porque foi lá onde eu comecei a treinar e eu gosto muito daquela pista, ela é muito boa. Tem um sentimento pela pista, né? Sim. E a competir? Quando é que foi que você começou a competir? Quando é que veio essa vontade de competição também? Eu comecei a competir em 2021 e desde lá eu continuo competindo e treinando bastante. Bacana. E você conquistou um feito histórico ao se consagrar campeã brasileira de street feminino amador. Conta pra gente um pouquinho desse sentimento. Primeiro, como é que você chegou até essa competição e o sentimento de participar dela? Eu cheguei lá 1 semana antes para treinar bastante e essa competição foi em Santos, lá em São Paulo. Eu cheguei 1 semana antes, né, para treinar, só que alguns dias choveram, eu não consegui treinar todos os dias por causa da chuva. Isso te preocupou um pouquinho? Te deixou preocupada? Sim. Mas no dia seguinte, depois da chuva, eu já voltava com tudo para treinar e deixar minha linha no pé. E como é que foi essa competição? Conta pra gente. Essa competição, ela foi muito importante para mim, muito boa. Eu consegui fazer todas as minhas manobras, eu dei lá o meu melhor e eu fiquei muito feliz por ter conseguido o primeiro lugar, ter andado bem e foi muito emocionante para mim. E o que é essa linha do pé? Fala pra gente. Linha no pé é basicamente várias manobras dentro de 45 segundos na pista, dando volta na pista, indo nos obstáculos que você quiser. Aí eu treinei bastante, escolhi minhas manobras e coloquei elas bem no pé. E como foi essa vitória, né? Participar e conquistar essa vitória? Conseguiu dormir à noite? Eu fiquei bem feliz quando eu ganhei, foi muito emocionante. Antes de dormir eu fiquei pensando no dia que tinha sido muito legal
Mas eu demorei um pouquinho para dormir, mas depois eu consegui dormir bem, tive uma noite boa. E como é essa modalidade street? Fala pra gente. Como é que ela funciona na prática? Ela é uma pista bem grande, com vários corrimões subindo e descendo, caixotes subindo e descendo, onde você manda as manobras nos obstáculos que você quiser. Pode ser no chão, em corrimão ou em caixotes, onde você quiser. E como é a pontuação? Você vai lá, manda suas manobras, os juízes analisam, vê, e eles veem estilo, velocidade e a dificuldade das manobras. E tem um tempo para fazer esse percurso? Como é que funciona? Tem sim. São 45 segundos para você andar onde você quiser na pista. E tem alguma manobra que você gosta mais ou que é mais difícil? Tem sim. Eu tenho uma manobra que eu gosto muito, ela é um pouco difícil, que é o figure de front, no corrimão descendo, onde você fica de costas para o corrimão. E entre as outras competidoras lá, tinha pessoas que você já conhecia, tinha uma grande rival? Como é que era essa pressão de ver também as outras competidoras fazendo as suas manobras? Tinha bastante pressão, sim. Sempre em campeonato tem. E eu não gosto muito de ficar prestando atenção nas outras meninas para não criar coisas na minha cabeça ou não ficar muito pressionada. Você fica focada ali no seu, né? Exatamente. E no skate de forma geral, virou uma modalidade olímpica. Tem alguém que te inspira? Quem é? Tem sim, a Raíssa, a Chloe e a Liz, são as minhas preferidas. Espera um dia estar lá competindo de igual com elas ali? Sim. Quando esse dia chegar, como é que vai estar o coraçãozinho? Vai estar bem feliz. Vai ser muito emocionante e feliz para mim por estar com elas lá. Para esse campeonato e até para outros campeonatos, como é que é a sua preparação? Como é que costuma ser a sua preparação? Eu treino todos os dias e também faço bastante preparamento físico. E como é esse treinamento? Você treina com fone? Como é que é o seu dia de treinamento? Fala pra gente. Eu treino às vezes 4 horas por dia ou 2. Eu treino sem fone, não gosto muito, mas tem bastante gente que prefere andar de fone, escutando sua música, mas eu não sou muito apegada a isso, não. Em 2024, você participou também de outros campeonatos. Como é que foram esses campeonatos? 2024 foi um ano muito importante para mim. Eu conquistei bastante coisa, sequências de campeonatos que eu ganhei, campeonatos grandes e gostei bastante. E além dessa preparação de treino que você tem, como é a sua preparação também emocional, alimentar? Também tem acompanhamento nesse sentido? Tenho sim. Eu já fui no nutricionista, eu faço psicólogo, que é muito importante para quem está competindo nas competições grandes, quem está em alto nível. E você faz parte aqui de um projeto de Maricá, que é o projeto Maricá Cidade Olímpica. Fala um pouquinho da importância desse projeto para você e qual a diferença dele na sua atividade esportiva no skate. O que ele representa para você? Eu acho ele muito importante mesmo. Esse projeto me ajudou bastante. Nas viagens ele me ajuda, no custo de tudo. Ele sempre está me apoiando e eu acho ele muito essencial. E como ele funciona? Você tem um treinador, tem uma equipe? Como é o dia a dia no projeto? Eu treino com a minha equipe, com o meu professor Igor Carvalho e com os meus colegas da equipe de Maricá. Treino alguns dias com eles e eu gosto bastante. 2024, como a gente falou, né, foi um ano muito especial para você. Você participou de uma modalidade aqui no Brasil, né, a Street, ganhou e ela te possibilitou então participar também, vai te possibilitar participar agora do Mundial em 2025. Fala um pouquinho pra gente dessa sensação, dessa experiência. E da expectativa também para o campeonato. Esse campeonato Street League que eu competi foi aqui no Brasil, em Saquarema. É uma etapa brasileira, não é isso? Isso, que participam todas algumas meninas brasileiras. E eu ganhei ele e eu consegui vaga para o Street League Mundial, que fica em outro país. E eu espero que seja muito legal, eu tô treinando bastante para ele. E é isso, eu tô muito ansiosa. Mas como é que tá essa preparação? Você já se sente preparada
ou ainda é um processo até realmente o dia da competição? Eu acho que ainda é um processo, né? Ficar ali, focar, treinar bastante e sempre cuidando de mim para que chegue lá bem. E junto com o treinamento, como é que estão os estudos? Dá para conciliar ser adolescente, treinar o skate e também ainda se dedicar aos estudos? Dá sim. Eu tô indo bem na escola. Às vezes não dá para conciliar muito ali, mas eu tô sempre tentando manter os dois iguais. E essa vida de estudante, atleta, ainda sobra espaço para fazer alguma coisa que você gosta? O que você gosta de fazer nos seus momentos de lazer? Dá tempo sim. Algumas vezes sim, outras não. Eu gosto de jogar bola, brincar com meus irmãos, divertir com minhas amigas. E fala um pouquinho pra gente dessa taça, como é que foi mais um pouquinho essa conquista? Pode pegar a taça, fica à vontade. Essa aqui, Fala pra gente o que ela representa pra você. Ela é das minhas taças mais importantes que eu tenho. Eu gosto muito dela, ela é muito bonita. E ela foi muito importante para mim e sempre vai ser. Você sabe que a partir desse momento, né, com tanta evidência, vitórias, você passa a ser uma referência também no skate para vários outros adolescentes, principalmente as meninas. Como é o peso dessa responsabilidade? Como é que você se sente sendo exemplo para outras meninas que também querem seguir no skate? Eu gosto muito de saber disso e que tem outras pessoas se inspirando em mim, mas mesmo assim é uma pressão um pouco de saber que tem gente que está ali focada em você, que eu sou referência para elas. E junto com isso também você deve ganhar também fãs, pessoas que admiram, que te incentivam. Aproveita agora e manda um recado para quem está vendo a gente e de repente tem a vontade de começar também a competir, a treinar mais no skate, que hoje é só de repente uma brincadeira, mas que pode virar uma atleta profissional. Que recado você manda para essas pessoas? Você tem que treinar bastante, fazer o skate porque você ama e sempre dar o seu melhor. Duda, obrigado. Prazer ter você aqui. Que 2025 venha cheio de vitórias e até uma próxima. Obrigada. Tchau. A poesia que uma mulher preta deve escrever é aquela que expressa a sua resistência e poder. Fala das mazelas, da realidade na favela, sobre dororidade, feminismo negro e igualdade. Enaltece nosso cabelo, nossa pele, a nossa beleza. Denuncia a exclusão que persiste na certeza. Deve escrever sobre solidão e genocídio sim. Ser empoderada e empoderar, nunca em vão. Voltar à Mãe África, suas cores e sabores. Falar sobre fé e axé, que pulsam em nossos valores. Exaltar samba, jongo, ciranda e candomblé. E assim revelar a nossa ancestralidade de pé. Essa poesia que uma mulher preta deve criar, com amor, resiliência, sabedoria e garra. Ser a voz que ecoa em versos de luta e paz, honrando as marcas do passado e a eterna herança dos ancestrais. E se quiser, escreva sobre borboletas, natureza, amores perdidos, encontros, beleza e sutileza. Descreva o barulho da alegria das crianças a brincar, a dança do vento e do mar, o intenso desejo de aflorar. Escreva sobre seu íntimo e o que não pode suportar, pois nossa alma poética é livre para se expressar. Nossos ancestrais podem ter sido escravizados, mas seu espírito, sua voz, jamais podem ser silenciados. Então, mulher preta, escreva com o coração em chamas, reivindique a sua voz, suas histórias, suas tramas, preservando sua subjetividade, beleza, a força singular. Essa é a poesia que uma mulher preta deve criar. No quadro Curiosidade de hoje, vamos trazer 5 curiosidades sobre essa obra que conta um pouco da trajetória de luta de Eunice Paiva contra a ditadura militar e por busca de informações do desaparecimento do seu marido, o deputado Rubens Paiva. Primeira curiosidade: a história é contada por um Paiva. O livro, que deu origem ao filme, foi escrito por Marcelo Rubens Paiva, filho de Rubens Paiva, personagem interpretado no filme pelo ator Selton Mello. Segunda curiosidade: o filme Ainda Estou Aqui é uma produção do renomado diretor Walter Salles,
que conta com atuações de Fernanda Montenegro, Fernanda Torres e o já citado Selton Mello. Terceira curiosidade: o filme se passa no Brasil dos anos 70, época em que a ditadura militar está ocorrendo no país. Na trama, a personagem de Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres, é casada com o político Rubens Paiva, interpretado por Selton Mello, que deixa seu cargo após ser exilado durante a ditadura. Quarta curiosidade: para interpretar o ex-deputado federal Rubens Paiva, Selton Mello realizou um grande preparo, que envolveu o emocional, mas também o seu corpo. Isso porque Selton precisou engordar 20 quilos para chegar o mais próximo da caracterização do personagem Rubens Paiva. Quinta e última curiosidade: com a indicação de Fernanda Torres ao Oscar 2025, na categoria de melhor atriz pela sua atuação em Ainda Estou Aqui, ela repete o feito da mãe, Fernanda Montenegro, que concorreu à estatueta por Central do Brasil em 1999, também com direção de Walter Salles. Será que dessa vez vai dar Brasil? E você, já assistiu a essa obra-prima do cinema nacional? Me conta nos comentários o que você achou do filme e da atuação de Fernanda Torres. O Oscar 2025 acontece em 2 de março, em Los Angeles. Bora torcer! Nosso Dicas de Moda com Ju Andrade de hoje vai abordar as principais tendências para o verão 2025. Tecidos fluidos, muita referência do estilo boho dos anos 70, comprimentos curtos, brilho e até o xadrez estão em alta. E para nos contar tudo, já estou aqui com ela. Boa tarde, Ju, seja bem-vinda. Boa tarde, Paulo, é um prazer estar aqui. Prazer é sempre nosso. Então já começa falando um pouco dos comprimentos curtos. Eles vêm com tudo no verão? Vem com tudo, inclusive vim com um curtinho para dizer que assim, não tem necessidade de você ficar com medo de usar o vestido curto, porque vai ficar indiscreto, deselegante. Não, então a gente tem algumas pequenas dicas que são bem funcionais para quem quer inserir o vestido curto no dia a dia, até para trabalhar, vou sair depois, até porque à noite tem feito bastante calor também, então acaba sendo funcional para a gente que trabalha o dia inteiro e depois quer fazer alguma coisa. Eu gosto dos braços à mostra, tem gente que não gosta. Então eu trouxe como referência alguns modelos que são bem funcionais. O ideal é sempre pensar no tecido mais fluido, mais leve, porque aí você também se sente mais confortável. Mas para quem não gosta dos braços de fora, pode usar uma manguinha 3/4, algo mais caidinho. Para quem usa sapato alto, como a primeira modelo, a gente tem que se atentar bem ao comprimento do joelho. Porque quando a gente coloca o salto, o que parece é que o vestido fica mais curto do que ele realmente é. Então, às vezes, ele não está deselegante, não está aparecendo nada, mas a gente fica desconfortável achando que vai fazer algum movimento e vai aparecer mais do que deveria. Porque o sapato alonga ou encurta a perna, né? Exatamente. Então, se você coloca uma rasteirinha como a nossa modelo ali do meio, você fica com ele na altura exatamente que você colocou o vestido, ele vai ficar exatamente na altura. Se ela põe um sapato alto, esse vestido parece estar mais curto. Então, assim, trouxe algumas opções. 2 com os braços cobertos. O preto é preto. Então, assim, ele num curtinho, se você tá com medo de arriscar num vestido curto, compra preto, off, cores neutras, cores lisas, que aí é mais fácil também de utilizar. Então, assim, Ju, mas o preto no calor acaba esquentando mais. Depende muito de cada pessoa. Mas e do tecido, né, Ju? Exatamente. Mas você pode tentar arriscar. Eu quero arriscar usar o curto agora, compra um pretinho que vai funcionar e você vai conseguir mesclar com sandália, com acessório. Vai ser um tiro certo. Ju, e a moda artesanal, a customização? O verão é uma época que deve ser utilizado para soltar a criatividade? Sempre. O verão chama muito essa coisa da cor, da gente criar, de tirar o que estava guardado ali no armário já há algum tempo. O que vem muito em alta é o crochê, né? A gente vê aí muito top, vestido, saída de praia, que as pessoas vão otimizando. Então, assim, eu trouxe algumas opções que dá para você utilizar para ir para a praia, mas dá para sair também. Você consegue começar a usar como acessório. A gente tem... Na primeira modelo, você vê que ela tá com tudo de crochê, né? O vestido, a bolsa. E aí, ela usaria super para ir para a praia, mas também para poder ir para um encontro, para um restaurante. Você coloca um top ao invés de um biquíni por baixo, é funcional. Nas próprias passarelas, você vê que a segunda modelo, ela tá desfilando, tem uma cor, é mais colorido. Para quem gosta, eu amo cor no verão. Né? Eu acho a cara do verão, né? Eu me desprendo um pouco das cores mais neutras e gosto de usar
um mais colorido, trazer a cor mesmo que pede para o dia aberto, ensolarado. E aí também com uma bolsa de tricô, e aí você começa a ver que a gente não fica preso, não fica apegado a sapatos fechados. O verão, ele traz um pouco dessa tendência da gente usar sapatos mais abertos. São sandálias que ficam com o pé de fora, com os dedos de fora, e o que eu acho que nunca sai de moda, mas no verão ele volta, são os chapéus de tricô. A gente vai muito para a praia, anda pela orla, ou você vai nos barzinhos à noite, o pessoal acaba trazendo bem essa coisa do chapéu. Então, eu acho que você pegar uma blusa que você não usa, blusa de algodão, blusa de malha, tá um pouquinho esgarçada, corta ela embaixo, customiza, coloca com um top, vai ser funcional. Pega um blusão, uma t-shirt grande, não sei que saída de praia usar, coloca ela. Eu acho que o verão ele dá para arriscar bastante, porque a gente não precisa ficar preso ali, eu tenho que estar de casaco porque tá muito frio. Ele te dá essa liberdade de ousar um pouquinho mais. Maravilha. Ju, e o que seria o brilho utilitário? Brilho e verão combinam? Sim, o brilho combina com tudo. E aí, assim, o brilho utilitário, ele entra como peças que elas complementam o look. Ela não é o principal que vai ser usado, não é o brilho que está compondo o look principalmente. Ele entra para agregar valor. Então, ele normalmente entra como uma jaquetinha, uma calça, um top. Se você não quer arriscar em peças de roupa, dá para usar no sapato, num tênis, numa sandália. Então, eu trouxe algumas opções também para vocês verem que é funcional. A gente encontra muito mais blazer e casaquinhos, as pessoas acabam arriscando um pouco mais, porque as pessoas também pensam no brilho como no carnaval. Então, não necessariamente tem que ter essa analogia. A gente pode usar o brilho para o que for necessário. Não é uma fantasia. Não, não é fantasia. E aí São detalhes, são discretos, mas sempre presentes. Se você ficar toda de paetê, pode ser que tenha uma discrepância muito grande de onde você está chegando. Mas eu trouxe essas opções. É uma jaqueta, às vezes você sai com... Não tá frio, mas no lugar que você tá tem ar-condicionado, então você complementa com uma jaquetinha que tem um brilho, que é prata, que é dourada. E dá a possibilidade de retirar, se você quiser, colocar. Isso. Eu acho que para quem quer começar a arriscar, pode fazer que nem a nossa primeira modelo, que tá com uma sandália que tem essa questão do brilho. É muito funcional. O blazer, ele vai trazer uma elegância, alonga como sempre, então acho que é uma peça que vale. E preto. Preto é preto, a gente fala muito do preto aqui, e é isso, assim, é difícil não acertar comprando um item preto. E tem quem gosta de top, cropped, como prefere chamar, também é bem funcional. E aí é um estilo de brilho diferente, né? Não é com paetê, o tecido já é brilhoso, então você vê que, assim, você olha para ela, você não pensa em carnaval. Você pensa numa pessoa que compôs um look, poderia estar com um shortinho, se fosse algo de dia, poderia estar com um tênisinho branco também, que compõe muito bem. Então, o brilho utilitário, ele vem para agregar valor ao look. Ele não é a peça principal, mas ele agrega valor. Para quem gosta de usar brilho, para quem gosta de brilhar aí nos dias, eu acho que é bem funcional. Ju, e que história é essa do xadrez? Xadrez e verão da match? Combina. Xadrez combina com tudo. É só a gente saber como usar. Durante muito tempo a gente pensa no xadrez nas festas juninas, né? Então eu acho que a gente tem que desmistificar isso, esquecer isso. A gente hoje encontra muitas peças e eu acho que tem que pensar para onde você vai e como você vai compor. Talvez se você usa um look muito pesado, pode trazer essa referência da festa junina. E aí eu trouxe opções do xadrez que dá para a gente usar no dia a dia. O que mais é funcional são os vestidos e saias, porque você consegue complementar. No caso da saia, você usa uma blusa que ela tira um pouco da visibilidade do xadrez, e aí você coloca um tênisinho, como está na primeira modelo, uma bolsa que chama um pouco menos de atenção. Vestido é vestido, é uma peça única, então também tira a questão da festa junina, da blusa. Eu acho que o grande erro do xadrez ao longo do ano é que as pessoas acabam usando aquela blusa quadriculada que todo mundo usa para a festa junina. E tem muito mais a ver com o tecido também do que com a estampa, né, Ju? Exatamente. Então, se você tem um corte legal, uma saia como a do vestido, uma saia evasê mais aberta, mais rodada, você tira essa ideia de que o xadrez eu só posso usar nos meses de junho, julho, ali e agosto, que tem festa de São João, festa junina. Não é isso. Então, dá para complementar. Você vê que a terceira modelo, ela tá com um vestido e com uma blusa, uma t-shirt branca por baixo. Então, você tira realmente o peso que o xadrez tem, que a gente absorveu como festa junina. Então, é sabendo complementar. E você vê que todas elas estão com acessórios que são mais leves. A roupa chama um pouquinho mais de atenção, mas as sandálias e o tênis são neutros.
as duas de vestido estão de sandálias pretas e a modelo de saia está com um tênis branco, que a gente sempre fala dele aqui, que é super funcional e combina com praticamente tudo. Então é saber combinar. Sabendo combinar, vai dar match, vai dar certo e pode comprar uma peça xadrez e usar que vocês não vão errar. Ju, e a estética borro ou borrou? Conta pra gente. Também volta com tudo? Essa moda dos anos 70 Eu tá acho que mandando tem bem no um verão? tempinho aí que ela voltou, o pessoal meio que olhou Mas assim... é borro ou borrou? Borro. Borro. E aí, ela é muito confortável, é um estilo mais confortável. A gente vê muita saia, a gente vê blusas mais largas, vê um pouco aí das bolsas de palha sendo usadas em formatos diferentes. Então eu trouxe 3 opções do estilo borro, que eu acho que fica super elegante, sofisticado, que dá para arriscar no mix aí de acessórios e calçados para poder ir para qualquer lugar que seja. A gente tem a primeira modelo, se você usa esse mesmo vestido, que é um vestido drapeado, com uma sandália alta, você pode ir para uma festa, não tem problema nenhum, mas você vê que a bolsa dela de palha remete ir para um lugar um pouco mais informal, ir para um encontro talvez entre amigos, um restaurante ali, para poder curtir. A segunda, você vê a saia, que eu acho que é o que a gente mais vê no estilo. São saias coloridas, a gente tem muita cor e muita estampa. Então, tem uma questão de você ver umas estampas diferentes. Não é um floral tão floral que nem a gente pensa no verão. São estampas com monogramas, são bem bonitas. Né? É um floral mais lúdico. Isso, é bem mais, diferente. Puxa até pro esotérico ali, né? Exatamente. Então, assim, você vê lenço, você vê uns acessórios mais alongados, cordões mais alongados, o chapéu entra como complemento, o lenço amarrado. Então, assim, tem uma estética diferenciada. E os sapatos, normalmente, a modelo do meio está com uma sandália alta, mas normalmente a gente vê muito tênis, um tênis mais... O marrom, ele vem com muito forte nesse estilo borro. Então, assim, a gente vê sandálias marrom, ela tá com uma bota marrom, você vê muito essa coisa da mistura do country com um estilo esotérico, né? Com o pessoal o pessoal falava que quem usa borro é hippie, mas não é isso. A gente vê que dá para usar no dia a dia também e fica bem sofisticado e elegante. Com certeza. E para finalizar, que história é essa de que a cintura baixa está voltando? É um dos trends do momento? Está voltando. E aí você não está vendo mais ela só no jeans, que era nas calças jeans, cargo, o pessoal usava a cintura bem baixa. Década de 90, início dos anos 2000, predominou no Brasil, né, a cintura baixa. E assim, veio a cintura baixa, automaticamente as mulheres pegavam o sol e ficavam com a marquinha aparecendo, então era meio que um complemento. Hoje, além de ver nas calças e shorts, como a gente está vendo ali na modelo que está de jeans, os vestidos e saias também estão vindo com corte de cintura baixa. A marcação. A marcação, ela está mais baixa do que realmente onde é a cintura. Então, assim, ela alonga o corpo. Para as meninas que são mais baixas e querem alongar, é um corte bem legal, porque você acha que o seu tronco ele tá mais para baixo, então automaticamente ela te alonga. E eu acho que assim, tem que ficar confortável, tem que usar o que gosta, tem que arriscar sim, mas eu acho que é uma tendência que está voltando, como a gente já tinha visto, mas vai renovar também bastante o guarda-roupa por aí. Muito bom. Ju, obrigado mais uma vez. Semana que vem tem mais dicas. É isso, mandem as suas dúvidas, perguntem. Espero também que vocês marquem a gente, mostrem aí os looks de vocês. Qualquer dúvida a gente está por aqui. Até domingo que vem. Até, Ju. E você, o que achou das tendências para o verão 2025? Deixa o seu like no vídeo e me conta aqui nos comentários. Estamos chegando ao fim de mais um Revista Maricá. Me conta aqui nos comentários o que você mais gostou na sua revista eletrônica de hoje. E aproveita e já deixa o seu like. Domingo que vem estaremos de volta com um programa novinho feito só para você. Encerro a revista de hoje com uma citação do maior escritor da cultura brasileira e um dos maiores da língua portuguesa, Machado de Assis. Abre aspas. Esquecer é uma necessidade. A vida é uma lousa, em que o destino, para escrever um novo caso, precisa de apagar o caso escrito. Fecha aspas. Um ótimo domingo e até semana que vem.